Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal Rural Entrevista, um programa que traz lideranças do agro para debater temas relevantes para o setor. E hoje o tema será a nova versão do PAC, recém-lançada pelo governo federal. Para isso vamos conversar com o diretor executivo do Movimento Pro Logística, o Edeon Vaz, que está lá em Brasília e gentilmente nos atende. Edeon, a gente está falando aí de 1,7 trilhão de reais que serão aportados pelo governo federal, né? Incluindo aí iniciativa privada também, financiamentos, enfim, para o PAC, né? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Brasil. Como é que vai se encaixar o seu setor, que é o setor de logística, que é tão importante para o nosso setor aqui do agronegócio? Será um valor suficiente? Quanto será destinado especificamente à questão da logística que a gente vai abordar hoje? Obrigado, Edeon, pela sua participação aqui. É um prazer estar com vocês, falando um pouco de infraestrutura e logística e hoje falando um pouco sobre o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, na sua terceira versão. Nós tivemos o PAC 1 no governo Lula, o PAC 2 no governo Dilma e agora o PAC 3. Em nenhum momento o PAC utilizou os recursos que foram aportados a ele. Nós tivemos o primeiro PAC foi 40% do total, o outro 70%, e quando a gente fala em rodovias, ferrovias, foi menor ainda. Foi em torno de 13% no PAC 1 e 17,8% no PAC 2. O Brasil precisa investir muito em ferrovias, hidrovias, rodovias. O Brasil é um país ainda rodoviário. Como um país rodoviário, nós temos ainda muitas rodovias a serem pavimentadas e muitas rodovias pavimentadas que precisam de manutenção. Então, eu acredito que esse valor que está colocado, que é um valor até 2026 e depois mais 126 bilhões depois de 2026. Então, tem um valor que é para o atual governo e uma sobra que fica, 126 bilhões, que ficam para os anos seguintes. Obra de infraestrutura é uma obra demorada. Muitos governos, ele só elabora projetos. Projeto de licenciamento ambiental, acabou o governo. Então, eu acredito que dessa vez nós vamos ter um pouco mais um percentual maior de execução, porque foram feitos muitos projetos no governo anterior. Então, esses projetos que foram feitos no governo anterior serão aproveitados agora, né, nesse governo. São projetos que estão agora na fase de atualização de valores, porque no governo anterior tinha projeto, mas não tinha dinheiro. Para se ter uma ideia, o Brasil, quer dizer, o Ministério da Infraestrutura, naquele momento, nos últimos 3 anos, de 19 a 22, na verdade, ele nunca passou de 8 bilhões de orçamento. Não, foi 7,3, 7,4, 7,5, 7,8, mas nunca ultrapassou 8 bi. Foram alocados esse ano 22 bi. Certo. Então, assim, recursos disponíveis tem. Agora, cabe elaborar esses projetos, questão de licenciamento ambiental, para que de fato isso ocorra. É só para a gente esclarecer o nosso telespectador também, né? Desses 1,7 trilhão, que foi o valor total que eu passei, 371 bilhões viriam do orçamento da União, 343 bilhões de empresas estatais, 362 bilhões de financiamentos e 612 bilhões
do setor privado, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa distribuição, Edeon. Você fala sobre a questão da segurança jurídica, né? Porque o setor privado precisa ter segurança jurídica para poder aportar o seu dinheiro, né? A gente vê no Brasil, às vezes, um projeto de uma ferrovia, como é o caso da Ferrogrão, né? Que acaba sendo embargada a obra, esperando uma decisão do STF, que há muito tempo não sai. Como é que o movimento pró-logística vê essa questão do aporte dos recursos da iniciativa privada com essa questão da segurança jurídica? Nessa conta que o governo fez, e ele colocou esse volume de recursos de aporte, 600 e poucos bilhões, isso aí está todas as concessões rodoviárias, concessões portuárias, concessões de ferrovias, está tudo aí dentro. A renovação antecipada da concessão das ferrovias, está tudo aí dentro, né? E o que ainda será aportado, será executado. O que o governo vai, de fato, desembolsar são 371 bilhões. E o que a gente conta para investimento público são esses valores. E nós temos que lembrar que boa parte desse valor vai para saneamento, vai para água, vai para Minha Casa Minha Vida, está tudo dentro desse bolo do 1,7 trilhão. Não é somente para infraestrutura, para logística. Então, vamos separar esse privado, não é? E nesse privado nós temos aí essas concessões rodoviárias, concessões ferroviárias, autorização ferroviária, que é o caso da Ferronorte, entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, ela está dentro desse pacote também, embora seja uma autorização estadual, mas ela está dentro desse pacote. No que diz respeito às rodovias, algumas duplicações são também privadas e outras duplicações elas vão ser feitas com recurso público e também pavimentações. Então, qual o impacto disso para o agro? Para o agro, estão previstas obras como pavimentação da BR-242, de Santiago do Norte a Gaúcha do Norte, implantação e pavimentação da BR-080 entre Ribeirão Cascalheira e Luiz Alves, em Goiás. Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Luiz Alves, em Goiás. Pavimentação do contorno da terra indígena Marauá-Sede, na BR-158, que é um trecho de 195 quilômetros. Adequação de capacidade da BR-158, e assim vai. Então, existem obras que vão impactar realmente o agro, e existem obras que não. O caso, por exemplo, que você levantou da Ferrogrão, a Ferrogrão, o ministro autorizou a continuidade dos estudos, o ministro Alexandre de Moraes, enviou a questão do Jamanchim para o CESAL, que é um centro de litígios que tem dentro do Supremo Tribunal Federal, que já fez várias reuniões e saíram com umas definições para o ministro. Não foram divulgados o conteúdo disso, mas sabe-se que eles querem que sejam ouvidas as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, todos aqueles que, mesmo a longa distância, vão estar sendo impactados pela ferrovia. Então, eu acho que agora, da forma que foi feito, a Ferrogrão tem chance de sair do papel. Mas já era para estar pronta, né? Não pode demorar tanto assim. Quem investe quer um retorno também rápido. O Brasil precisa avançar nessa questão, não, Edeon? Sem dúvida alguma. Esse processo da Ferrogrão, por exemplo, ele começou em 2015, né? Quando foi feito o estudo. A ideia é muito mais antiga, a F-170 é muito mais antiga. Mas, assim, vamos colocar no papel um projeto, foi 2015. Então, se tivesse sido dado continuidade para licenciamento ambiental e obra, nós estaríamos inaugurando ela daqui a 2 anos, né? Quando, na verdade, nós estamos
começando. Nós estamos fazendo o licenciamento ambiental, quer dizer, vai se retomar o licenciamento ambiental, vai se fazer as oitivas nas comunidades, como eu disse, vai ser atualizado o projeto. Então, hoje, qualquer número que se coloque, 21 bilhões, 25 bilhões, Perfeito. não se sabe ainda, isso aí está sendo estudado. Então, eu acredito que temos chance, se tudo correr bem, e no PAC foi colocado como estudos e projetos, não foi colocado como execução de obra. E também nós temos que considerar o seguinte: o que está no PAC, ele não é definitivo. O PAC ele é revisado periodicamente. Perfeito. Se nós conseguirmos acelerar essa parte de estudo, de licenciamento ambiental, atualização de projetos, elaboração de projetos, isso aí poderá vir Perfeito. a sair do projeto para execução de obra. A gente está conversando com o Edeon Vaz, diretor executivo do Movimento Pro Logística, falando sobre detalhes sobre o PAC, né? 1,7 trilhão de reais serão investidos pelo governo para acelerar projetos de infraestrutura e outras obras também. A gente vai para um rápido intervalo. O Canal Rural Entrevista volta daqui a pouquinho conversando com Edeon Vaz. Até já. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista, hoje com o diretor executivo do Movimento Pro Logística, o Edeon Vaz, que está lá em Brasília e entrando em contato com a gente. Edeon, você que é um craque nesse assunto, fala um pouco sobre o impacto, né, que o Brasil acaba sofrendo por não ter um modal de transportes, de logística eficiente, né? A gente sabe que o Brasil perde de goleada em relação à quantidade de ferrovias nos grandes países desenvolvidos do mundo, né? O quanto que o Brasil poderia ganhar se tivesse um modal mais inteligente e eficiente, hein, Edeon? Só para nós termos uma ideia, quando a gente fala em modos de transporte, aí nós estamos falando no rodoviário. O Brasil é um país rodoviarista, do rodoviário, ferroviário, hidroviário. Eu não vou falar de portos, cabotagem, vou ficar nesses três. Se nós considerarmos o rodoviário base 100 reais, o ferroviário deve custar 70, o que não acontece no Brasil. Eu estou falando de referências internacionais. O hidroviário deve custar 30. Nós não temos nenhum caso no Brasil que é 30, mas deveria custar 30. Então, você nota que nós estamos totalmente na contramão. Nós estamos carregando produtos em cima de caminhões a mais de 2.200 quilômetros, coisa que não existe em nenhum lugar do mundo para exportação. Então, todos os planos de governo, eles devem ser dirigidos para buscar que essas grandes distâncias sejam contempladas, se utilize para essas grandes distâncias o modo ferroviário e o modo hidroviário. Então, vamos pegar o exemplo do Arco Norte. O Arco Norte, a distância de Sinop a Miritituba dá 1.090 quilômetros. Daí ele entra na hidrovia e faz mais 1.070 até os portos de Barcarena. Ou 280 até os portos de Santarém. Então, esse é o modo mais inteligente, porque a gente coloca caminhão na curta distância, ferroviário na média distância e o hidroviário para completar. Então, isso reduz violentamente o custo. Exemplo, Ferrogrão sendo implantado, nós vamos ter uma redução da ordem de 40% do valor do frete, que hoje nós pagamos para escoar a produção. A Ferrovia Norte-Sul ficou pronta esse ano. Então, a Ferrovia Norte-Sul, hoje você já consegue levar um produto de Santos a Itaqui, no Maranhão, lá em São Luís, e vice-versa. Então, em havendo concorrência,
porque se não tiver concorrência também, eles acabam cobrando o que eles quiserem, nós poderemos ter uma redução significativa do custo do frete, que vai beneficiar o produtor, mas também vai beneficiar a comunidade no geral. Dando o exemplo da Ferrogrão. Quando você leva grãos para Miritituba, você pode estar retornando aquele comboio, obviamente com vagões especiais, produtos da Zona Franca de Manaus, o centro do Brasil. Oi, Deon. Então, assim, oi. Não, é só para te interromper, porque quando eu entrei no Canal Rural aqui 4 anos atrás, eu lembro de algumas imagens que nós divulgamos aqui, acho que era da 158 a 163, eu não lembro bem, onde os caminhões absolutamente atolados, era um desespero, né? Eles lá atolados durante dias, né? Tentando sair daquela situação. A gente ainda vive situações como essa, não só na 163 ou em outras rodovias do Brasil. Qual que é o atual cenário da logística, dos transportes, principalmente no mapa do setor produtivo agrícola? Para escoamento da produção, nós temos basicamente todas as nossas rodovias pavimentadas. Nós temos um caso entre chamado Campo Verde e Rurópolis, que são 30 quilômetros só de chão. Então, hoje você já tem condição de sair de Brasília e ir a Miritituba no asfalto. E se quiser ir a Santarém, vão ser 30 quilômetros, você vai estar em Santarém. Então, o pessoal pode ir lá em Alter do Chão. Se nós formos ao norte, na BR-153, na BR-010, a mesma coisa. Então, hoje nós temos rodovias em razoável estado, podemos dizer que é um estado perfeito, porque a maioria das nossas rodovias não tem acostamento, por exemplo, né? Se tivesse, seria melhor, mas não tem. Mas, tendo recursos para manutenção, pelo menos a pista de rolamento, a gente vai ter condição de escoar essa produção. Agora, naquela região do Mato Piba, por exemplo, não faz tanto tempo que eu estive lá, acho que uns 2 anos atrás, o pessoal reclamava bastante. Eu vi também trechos de muita terra com poças, região do Piauí, Maranhão. Aí são outras, porque lá é uma outra fronteira. Aquela fronteira ali, você tem a BR-330, a BR-324, que são BRs que elas realmente não são pavimentadas, ou tem trechos pavimentados, né? Mas essas BRs estão no PAC. Perfeito. Essas estão para ser pavimentadas no PAC. Perfeito. Depois nós temos a BR-242, que liga o porto de Aratu, essa liga ali o oeste baiano ao porto de Aratu. Essa rodovia, ela tem sérios problemas de manutenção e ela está na linha de ser concessionada também. Mas lá também tem recurso para manutenção dessa rodovia. Nós temos que fazer uma rodovia que liga Barreiras a Picos, no Piauí. Essa não é pavimentada, é uma estrada bem ruim, por sinal. Não dá para passar carreta. Então, essa rodovia, ela também entra para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do DENIT. Eu espero que também, se não nesse pacto, mas no outro, ela seja implantada, porque ela poderá trazer fertilizantes daquela região para abastecer o Mato Piba. Edeon, a gente só tem mais 1 minuto e meio. Eu queria que você aproveitasse esse tempo para nos passar o seu grau de otimismo em relação ao futuro da logística aqui no Brasil, né? Em quanto tempo a gente pode ter um Brasil realmente diferente, competitivo, eficiente nessa questão da logística, hein, Edeon? Antônio, há 10 anos atrás eu falava que nós íamos ter um cenário parecido com o que nós temos hoje. Eu acredito que daqui a 10 anos, 12 anos, nós vamos ter várias ferrovias implantadas, nós vamos ter redução do custo do frete e vamos ter várias rodovias, isso falei de ferrovias, de rodovias também pavimentadas, que vai também ajudar a redução do custo do frete. Então, eu acho que a questão da redução do custo do frete, de forma evolutiva, ela tende a cair no futuro, não a aumentar. Perfeito.
Edeon, obrigado pela sua participação aqui. Espero tê-lo mais uma vez em outras oportunidades e te agradeço mais uma vez. Obrigado, viu, Edeon? Um abraço a todos. Valeu. Um abraço, Antônio. Nós conversamos, portanto, com o Edeon Vaz, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística, e se você quiser rever esse e outros conteúdos do canal Rural Entrevista, você pode acessar a playlist do programa que está lá no YouTube do Canal Rural. Você pode acompanhar esta e outras edições também. Obrigado pela audiência e até uma próxima. Tchau.